O grande personagem da vitória do Internacional sobre a equipe do 9 de outubro disparadamente foi Rodrigo Dourado. O jogador que passou por momentos complicados no Beira-Rio, vaias da torcida em momentos em que sequer estava dentro de campo, deu a volta por cima, fez 3 gols e saiu ovacionado pelo torcedor presente no estádio. Na entrevista coletiva pós-jogo, Dourado foi o Dourado de sempre, sem grandes recados, sem grandes respostas contundentes. Ele foi tranquilo, ele foi low profile. E aí talvez esteja a grande explicação de o porquê o torcedor tem, até de maneira injusta, um ranço com o Rodrigo Dourado. Agora consolidado como titular. E a gente fala sobre o primeiro volante do Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. E eu vou falar sobre Rodrigo Dourado, tá? Porque eu quero muito repercutir a entrevista coletiva pós-jogo do volante depois da goleada pelo placar de 5-1 contra a equipe do 9 de outubro. Uma goleada que classificou o Internacional para a próxima fase da Copa Sul-Americana e que principalmente trouxe a redenção para um jogador que vinha sendo muito contestado, muito criticado no ambiente do Beira-Rio. Rodrigo Dourado, que era reserva com Alexander Medina, não estava entre os titulares nos momentos dos fracassos do Internacional nessa temporada, eliminação contra o Globo, eliminação para o Grêmio no Clássico Grenal, não teve uma grande participação de Rodrigo Dourado. E ainda assim era o jogador em que a torcida mais pegava no pé. Ele marcou 3 gols. E aí o Mano, que tem um papel de treinar a torcida muito interessante, ele, além de treinar o time, ele tenta trazer o torcedor para o lado de alguns jogadores que estão precisando e para o lado do time em si. Depois que o Dourado fez os 3 gols, ele, de maneira inteligente, coloca o Gabriel. E ele não tinha nenhuma intenção tática ou técnica na entrada do Gabriel, e sim anímica. A saída do Rodrigo Dourado de campo para que ele fosse aplaudido, reverenciado pelo público no Beira-Rio e aí pudesse, enfim, ter um ambiente um pouco mais positivo para trabalhar daqui para frente. Mas eu quero falar muito sobre a entrevista coletiva do Dourado, porque muita gente talvez esperasse alguma resposta mais contundente do Rodrigo Dourado, do tipo, fui injustiçado, consegui dar a volta por cima, dei a resposta, quem duvidou de mim tá aí. E, cara, não foi o que aconteceu e quem conhece o Rodrigo Dourado já imaginava que isso não aconteceria. O Dourado, mais uma vez, teve uma entrevista coletiva low profile, um cara que gosta de estar abaixo do radar, que não gosta de se expor por declarações, por atitudes fora de campo. Por exemplo, ele em todo momento não culpou o torcedor pelas vaias para ele, Rodrigo Dourado. Disse que entende o que passa na cabeça do torcedor, que mesmo que ele não estivesse jogando, ele é um cara que está há mais tempo no elenco do Internacional, então é normal que ele fosse visado, mas ele falou também sobre os dias difíceis que ele passou, que ele teve muito a ajuda da família, teve muito a ajuda do grupo de jogadores, teve muito a ajuda da nova comissão técnica do Mano Menezes, que chegou, deu confiança para ele e trabalhou, dando também oportunidades agora para que ele pudesse jogar, e que ele só está feliz agora de poder estar jogando e poder estar ajudando o time. Em momento algum, o Rodrigo Dourado, e eu inclusive questionei isso diretamente a ele na entrevista coletiva, se ele se sentia injustiçado, e o Dourado disse que não, tá tudo certo, o torcedor tá no direito, a gente entende a insatisfação do torcedor, eu acho que eu não fui o culpado, mas o torcedor descarregar em mim tá tudo bem, a gente só espera que ele esteja do nosso lado a partir de agora. Essa personalidade do Rodrigo Dourado low profile é exatamente o que talvez faça com que o torcedor pegue um pouco no pé desse jogador, o que é até injusto, tá? Muita gente cobra do Rodrigo Dourado que ele pudesse, sei lá, responder o Maicon aquela vez, quando o Maicon disse quem é Dourado, que o Dourado fosse em campo e desse uma chegada mais forte em alguém. Ainda é um cara que é muito
alvo de preconceito por conta daquele lance onde o Edilson agrediu ele em uma confusão do Grenal, onde o Edilson foi o cara errado e o torcedor colocou a culpa no Dourado. Porque o Dourado não é esse cara. O Dourado é um bom jogador, é um volante que é titular do Internacional há 7 anos, que, com exceção de lesão e de alguns momentos como o início dessa temporada, sempre foi titular e que tem a sua personalidade. O Dourado tem um papel de liderança dentro do grupo, principalmente por ser um cara que conhece muito o Internacional, que está desde os 12 anos no clube. Ele tem voz ativa no vestiário, ele tem um bom relacionamento com os outros jogadores, mas ele não é o cara de gritar e principalmente de ser uma liderança do microfone para fora, junto ao torcedor. E talvez esse seja o grande, não um problema, porque não é culpa dele, mas a grande falha de interpretação, talvez, das pessoas com o Rodrigo Dourado, e por isso acabam pegando no pé do jogador. Eu vou traçar um paralelo aqui com o jogador do Grêmio, que é muito parecido em termos de personalidade com o Rodrigo Dourado. O Jeromel. O Jeromel também é assim, é um cara que é líder pra dentro, não gosta de entrar em polêmica, não dá entrevistas marcantes, mas é uma liderança. Pela qualidade técnica que tem, pela história que tem. É claro que o Jeromel conseguiu no Grêmio aquilo que o Rodrigo Dourado não conseguiu, títulos. Mas o Inter não foi campeão por causa do Rodrigo Dourado, ou deixou de ser campeão por causa do Rodrigo Dourado, que participou de boas campanhas. Mas, para quem espera, e agora a gente vai ver o Rodrigo Dourado como um líder do elenco, um cara que vai ser importante no time do Mano Menezes, consolidado como titular, esqueçam de ter um Rodrigo Dourado que grite, Rodrigo Dourado que dê entrevistas, que provoque. Não, Rodrigo Dourado é isso aí, low profile. Até quando bateram nele, a resposta dele foi em tom ameno. E assim ele vai seguir. Uma reflexão a respeito desse jogador importante do elenco do Inter. Tu deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!